Fala, seus mal diagramados! Na tarde da última sexta-feira, fiz questão de passar 4 horas prostrado no sofá para assistir à abertura das Olimpíadas de Paris, o que destoa bastante de um comportamento atlético. De forma geral, achei a ideia de colocar os desfiles das delegações em embarcações no Rio Sena bastante interessante, já que as apresentações musicais aconteciam nas margens e transformavam a cidade em cenário, o que deve ter aumentado a vontade de muita gente em conhecer a capital francesa. Alternativa difícil de repetir em outras sedes no futuro e por isso mesmo já se transformou em uma abertura inesquecível, histórica e especial. Mas o que deu o que falar na cerimônia não foram os shows de Lady Gaga e do Gojira, que teve o peso do seu som boicotado na transmissão, numa clara demonstração de que os sonoplastas de TV ainda acham o heavy metal muito ofensivo em pleno ano de 2024. E sim uma cena representada por drag queens, homossexuais, uma mulher gorda e uma criança, que realizaram desfile de moda embaixo de chuva logo em seguida. Quando a cena apareceu na minha televisão, meu primeiro impulso foi tirar uma foto da tela e publicar a imagem no Twitter com a seguinte legenda: aguardem a choradeira. Era inevitável que os bolsonaristas não apontassem uma heresia, um sacrilégio na cena, até porque a primeira ligação feita por eles foi com o quadro A Santa Ceia de Leonardo da Vinci, o que nem é verdade, já que a inspiração foi Festa dos Deuses de Jan Harmens van Beeslok, que retrata a chegada de Dionísio, o deus do vinho e das festas. O Blumen Group adiposo é Dionísio, a drag com a coroa é Apolo, não Jesus. O Jesus de Da Vinci nem coroa tinha, fora que Da Vinci acharia essa apresentação babadeira se tivesse vivo, o que faria dele também o primeiro ser humano a chegar aos 574 anos. Sendo assim, não dá para acusar a paródia de desrespeitar o catolicismo. Mesmo que fosse o caso, não destoaria dos valores tradicionais franceses, calcados em afastar o cristianismo como bússola moral de sua sociedade. Mas não importa muito a inspiração para a cena nesse caso, já que o incômodo não foi gerado tanto pelo suposto desrespeito ao catolicismo e sim pela valorização da cultura LGBT no país, que inclusive é menos gay que o Brasil, porém mais corajoso para homenagear essa comunidade. E depois disso, a sequência de críticas foi o já conhecido show de horrores de hipocrisia típico da extrema-direita brasileira, que desta vez encontrou na esquerda reacionária um aliado poderoso para criticar o que foi apresentado na abertura dos jogos. O oportunismo começa pelas figuras mais previsíveis, no caso me refiro ao MBL mesmo. Apesar do grupo ser composto por pessoas que não entram numa igreja católica desde que foram batizados, eles sequestraram a pauta. A crítica é baseada na luta contra a agenda woke, o identitarismo e em como isso tem afetado os valores morais do Ocidente, seja lá o que isso signifique numa sociedade sincrética e caótica como a nossa. E essa visão é defendida, veja bem vocês, por um grupo que tem integrantes sem o pudor de realizar turismo sexual em zona de guerra, outro que já defendeu a liberdade para a criação de um partido nazista e um que deseja multar em 17 mil reais quem ousar ser caridoso e doar comida para moradores de rua. Babaquice é tamanha que a candidata a vereadora Amanda Vettorazzo do MBL chegou a relacionar uma queda completa na energia elétrica de Paris com a blasfêmia que teria sido cometida contra a Igreja Católica na última sexta. Deus é um desocupado da então, porque com um mundo eternamente em guerra, famélico, lutando contra doenças endêmicas e pandemias, imagina só se a preocupação do Todo-Poderoso é desligar o disjuntor de Paris porque teve drag queen na abertura das Olimpíadas. Surpreendentemente, parte da esquerda também embarcou nesse mesmo discurso tacanho e se mostrou ofendida com a apresentação. Randolph Rodrigues, senador pelo Amapá, lamentou a montagem. Foi quase impecável a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, promovendo a liberdade e a diversidade, mas a bola fora ficou para a interpretação da Santa Ceia. Não será ofendendo símbolos religiosos que nós promoveremos a inclusão de todos. O próprio Jesus nos dá ensinamento nesse sentido.
Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Randolph também caiu no erro de relacionar a cena como se fosse releitura da Santa Ceia, mas mandou muito mal ao insinuar que havia ali uma ofensa aos símbolos religiosos. Mas afinal, o que seria ofensivo na imagem? Que releituras da Santa Ceia sempre foram feitas por aí. Turma da Mônica, Simpsons e até o Danilo Gentili já fez releitura desse quadro, com a inclusão de Inês Brasil de calcinha e fazendo poses libidinosas na mesa em frente aos apóstolos. Então, nesse caso, parece que o que incomoda de fato é que as pessoas envolvidas na releitura não seriam apropriadas. O site Brasil 247 e seu dono Leonardo Atushi também se posicionaram contra a apresentação e saíram em defesa do senador. Usando os mesmos espantalhos de sempre, o portal publicou um texto não assinado em que acusa a esquerda identitária de atacar Randolph após a opinião sobre a apresentação. Já na minha visão, quem é de esquerda e não considerou a fala no mínimo problemática é que está errado nesse debate. Hoje vivemos um momento em que parte da esquerda quer se desvincular de pautas polêmicas e da luta pela igualdade e inclusão para acenar aos conservadores. O problema é que, ao abrir mão das convicções e deixar de se importar com empatia, inclusão e combate ao preconceito, a esquerda perde um pilar importante que ajudou a gerar uma sociedade mais justa e democrática. Quem embarcar nessa se torna um inútil, um pária, não será abraçado pela extrema-direita e ainda perde apoio de parte da esquerda. Simples assim. E se tem algum debate a ser feito aqui, é apenas sobre hierarquia das pautas. Antes de qualquer coisa, vem a luta de classes. Claro, mas a luta de classes sem a luta pela inclusão de minorias é em vão também, porque as coisas estão sim conectadas. Estamos em 2024 e negros, mulheres, trans e homossexuais pobres ainda são discriminados, ganham menos e são mortos de graça em nossa sociedade. Não incluí-los na nossa luta parte de uma premissa equivocada. A pobreza já é a responsável por essa exclusão. Claro que também temos muitos pobres brancos e homens paupérrimos, mas isso não deveria ser muleta para a esquerda reforçar preconceitos do bolsonarismo. Ninguém vai jogar fora a água da banheira com o bebê dentro. Randolph contribui para o nosso campo. E não foi cancelado, foi cobrado pela fala rasa e pela desinformação. Lembrando que o próprio Lula subiu a rampa sinalizando fazer um governo inclusivo para todos. Não gostar da apresentação da abertura das Olimpíadas é aceitável. Agora, toda essa reação achei bastante exagerada, até porque se algo deveria ser considerado ofensivo aí, é o orçamento para a produção da cena. Por ser um show com drags, poderiam ter investido um pouquinho mais nesses figurinos aí, que estão bem mambembes. Mas é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, e possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que viram uma grande ofensa na abertura das Olimpíadas, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.